Então, sejam muito bem-vindos a mais um programa Illumine Essentials. Aqui nós abordamos diversos temas da arquitetura, né, e da iluminação, e a gente tenta fazer com que a iluminação se torne cada vez mais palpável, né, desmistificando alguns temas, né, que vão ser temas básicos, vão ser temas mais complexos, e fazendo com que vocês possam aí iluminar os seus projetos como experts, né? E o tema de hoje, então, é iluminação linear, é como a gente utilizar perfis sem medo aí nos nossos projetos. Então, o que é iluminação linear? Né? Hoje em dia, a iluminação linear é a queridinha aí dos nossos projetos de iluminação, né? A gente tem visto ela ser muito aplicada nos projetos. E o bacana é que ela nos dá um ar bastante moderno e minimalista para os projetos, né? Então, o arquiteto, o designer, ele pode deixar a imaginação, a criação bastante solta, né? Já que são produtos geralmente bastante customizáveis. E a iluminação linear, ela pode ou ser obtida através de perfis lineares, né? Que são luminárias, né? Ou mesmo até trilhos, tem vários sistemas de iluminação linear, ou simplesmente com rasgos no gesso, ou daqui a pouco o teu forro não é de gesso, era na madeira, por exemplo, em marcenaria, a gente consegue fazer rasgos e detalhes e embutir uma iluminação nesse detalhe, né? Que pode ser lâmpadas tubular de LED, pode ser fitas de LED, perfis de LED dentro desse próprio rasgo, né? Então tem umas quantas alternativas aí se a gente quiser trabalhar com iluminação linear nos projetos. E o bacana é que a gente pode não só aplicar no teto, né, a iluminação linear, como na parede e no piso. Então, mostrando o quanto esse sistema é bastante versátil, né? E permite aí com que a gente realmente crie e desenhe com a luz, né? nos nossos projetos. E como é que a gente consegue obter, né, esses efeitos, né? A gente vai se utilizar luminárias, a gente vai ter luminárias de embutir, de sobrepor e de pender, né? Geralmente, embutir, sobrepor vai ser utilizado em piso e parede, e a opção de pender também no teto, né? Então, teto, embutir, sobrepor e pender. E a gente tem que considerar só o que é muito importante, é aonde que a gente vai aplicar essas luminárias, né? Na hora que a gente está usando esse perfil linear. Essa aplicação pode ser no gesso, que é o mais comum, né? Que geralmente os produtos, eles são, a grande maioria deles, fabricados para serem aplicados no gesso, mas também podem ser utilizados na alvenaria, na marcenaria, né? Então sendo realmente bastante versátil esse uso nos projetos. No caso da gente utilizar no gesso, que aqui a gente tem que ter muito cuidado, né? No momento que a gente fizer o projeto da iluminação, a gente tem que fazer uma compatibilização com o projeto de gesso, né? Então, no momento lá que vocês tiverem o projeto todo definido, é legal, antes da equipe executar o gesso, ela ter acesso ao projeto de iluminação para ver onde é que vão estar esses perfis, para tentar ao máximo não acontecer o que tá nessa foto aqui, né? Que é tu abrir o rasgo um dia e uma luminária, um perfil linear, e dar exatamente na estrutura da fixação do gesso, né? Isso é bastante comum de acontecer e gera bastante transtorno na obra, né? Porque imagina, tu vai lá, abre o gesso, né, para instalar a luminária e pega bem no perfil. Aí tu vai ter que fechar esse gesso, vai ter que deslocar a luminária. Então, dá uma série de retrabalhos na obra, né? E o que acaba gerando aí bastante atraso na entrega, insatisfação por parte do cliente, né? Então, eu acho que é um detalhe que a gente tem que atentar, né? No momento que utilizar o perfil embutido no gesso, conversar com a equipe do gesso para dizer o que está pensando em fazer, né? Onde é que vai estar passando essa luminária para, na hora que eles executarem o gesso, eles colocarem esses perfis de estrutura do gesso afastados da luminária, né? Por exemplo, nesse projeto aí, o que aconteceu, né, é que a gente teve que
relocar o perfil, até tá marcadinho na foto aqui, né, para onde a gente ia fazer agora o rasgo, porque realmente não tinha condições da gente retirar todo esse perfil, né, sendo que era num corredor, né, numa circulação, porque o outro perfil estava rente da parede aqui e o outro aqui, então não tinha como a gente suprimir esse daqui, né. Algumas vezes acontece de ser possível da gente remanejar o perfil do gesso, né, fazendo algum reforço na estrutura dele e tal, mas não é o mais indicado se a gente, né, conseguir evitar isso através de uma conversa com a equipe do gesso é muito importante, né. Outro detalhe bastante importante que para o acabamento do perfil no gesso ficar legal é a gente cuidar para a execução do gesso ser muito bem feita no sentido de não ter muita irregularidade, porque se o perfil tiver aí 2, 3, 4 metros, enfim, e o gesso tiver muita irregularidade, pode acontecer no momento que tu instalar a luminária, o perfil, ficar umas frestinhas, né? Porque imagina, a luminária é super retinha, né? Agora, se a superfície onde ela está sendo embutida tiver muita irregularidade, vai acabar tendo algumas frestas, e por essas frestas geralmente vaza a luz, né? Então, não é legal. Então, isso a gente tem que, né, conversar bem com a nossa equipe, né, que vai estar executando o nosso gesso, né, para que não tenha esse tipo de problema. Isso a gente consegue evitar, né? E por mais também que muitas vezes a gente fale com a equipe que está executando, explicando o que vai utilizar, no momento de executar pode ter ido outra pessoa para executar e não lembra dessa nossa conversa e acaba colocando o perfil ali, né? Então, a gente pode fazer a nossa parte, mas pode ainda assim ter alguns problemas aí na hora da gente executar o nosso projeto. Depois tem a opção da gente embutir os perfis na própria alvenaria, tá? Que é possível, só que também a gente tem que fazer o rasgo na alvenaria conforme a dimensão do produto. Muitos produtos possuem já uma estrutura, uma caixinha que vai chumbada na própria alvenaria. É como se fosse uma caixinha de luz, né? Quando a gente está fazendo o projeto elétrico, tem aquela caixinha de luz que já fica chumbada, né? A gente diz na alvenaria, e depois vem só a tampa, né? Do interruptor, enfim, por cima. É mais ou menos assim que acontece em alguns modelos de luminárias, principalmente da marca Iluminar, a gente já trabalhou muito com eles, e é assim, ele vem com toda uma estrutura que tu consegue, então, rasgar a parede, chumbar essa estrutura, né, dar todo o acabamento na parede, e depois tu vem só pela frente e encaixa a luminária, né. Então, quando a gente utilizar na alvenaria, essa é uma das formas de executar. Tem que cuidar o acabamento, né, pensar aí que tem que ficar bem alinhadinho, né? Inclusive, essas luminárias, geralmente, elas vêm com um espaçador, que é porque, imagina assim, que tu chumbou essa estrutura, né? Que é uma caixinha, né? Da luminária, e ela tem, sei lá, 2 metros de altura na parede, que nem esse perfil que a gente consegue ver aqui nessa parede. Aqui foi, primeiramente, só rasgada a parede, né? Então, tem que ficar um rasgo bem feitinho, né? E aí depois foi chumbada essa estrutura da luminária ali, eu digo chumbada porque tu vai colar ela na parede, né? Faz lá uma massinha e prende a própria luminária na parede com cimento e tal. E aí depois tu vem dando acabamento com massa na borda, né? Tu dá todo o acabamento da parede e por último vai vir essa luminária encaixar nessa estrutura, né, que foi deixada na parede. Então isso é uma forma então de utilizar os perfis na parede, lembrando, claro, de deixar espera elétrica para isso, né? Não adianta a gente prever a utilização de um perfil na parede e esquecer de passar para o projeto elétrico, né, que a gente tem essa necessidade. E depois nós temos, então, a opção de colocar os perfis na marcenaria, né, na madeira, que pode ser um perfil ripado de madeira no forro ou na parede, ou simplesmente a colocação de um perfil no móvel, que é o exemplo que eu estou mostrando nessas imagens, né. Aqui, se vocês olharem, né, foi deixado exatamente um nichinho, né, onde esse perfil ia ser colocado,
né, um nicho exatamente na largura do perfil, e aí o perfil foi colocado ali, então ele fica rente à alvenaria, né? Aqui tem alguns modelos, né, de luminárias que podem ser tanto de embutir como de sobrepor, né? Então já existem vários modelos de perfis no mercado que são para ser utilizados em marcenaria. E depois ainda a gente pode utilizar, né, o perfil linear no piso, né? E quando ele for utilizado no piso em área externa, a gente tem que ter um cuidado redobrado, né? Aqui até um modelo, um exemplo de um projeto que a gente entregou recentemente, né? Então, que aqui é a imagem do render, né? Como teria que ficar. E aqui é a gente já na etapa de execução. Então, que aqui na esquerda foi deixado exatamente, né, a largura da luminária. Isso os fornecedores nos passam essas informações, né, de quanto que tem que deixar de largura, profundidade, tem que deixar fazer uma certa drenagem para escoar alguma água que pode vir a acumular nesse nichozinho, né, onde a gente vai estar embutindo o perfil. Então fica linda a aplicação, mas a gente tem que ter bastante cuidado na hora de fazer esse preparo da onde vai receber o perfil, para não causar algum problema depois de queimar o LED que está ali dentro e tal. Então, é um recurso bem bonito, mas também tem que ter bastante cuidado. Essas peças, elas têm sob medida e elas têm peças com tamanho padrão, né? 2 fornecedores assim que eu já trabalhei é a Powerlume e a Lenca, né? Nesse projeto até a gente utilizou a Lenca, porque ela faz tudo sob medida, tu faz exatamente os trechos que tu vai precisar depois para fazer as emendas. Então, né, a gente tinha aqui uma parte que era um trecho reto, depois dobra lá 90, então a gente tem que fazer todos esses encaixes, a gente desenha o projeto do perfil e encaminha para eles, e vai vir esse perfil todo, né, em partes para a gente executar na obra, né? E essas luminárias de área externa, elas também tu tem que verificar se ela permite que pise em cima, passe carro, né? Geralmente sim, né? Geralmente elas são para isso, para aguentar algum peso aí em cima também, né? Então, mas dá um efeito lindo, assim, dá para usar, né? E criar, assim, fazer os caminhos, criar detalhes. Eu já vi, tem uma praça muito bonita no Design District, que é em Miami, que eles utilizaram vários pedacinhos de perfil, assim, de mais ou menos uns 60 centímetros, de uma forma bastante aleatória, né? Então, de noite, tu quase que não tem... Tem alguns efeitos de iluminação na vegetação uma praça seca, assim, e no meio a pavimentação ela toda com esses perfis intercalados, então dá um efeito lindo, assim, surpreende realmente quem está passando lá de noite. E é isso, é uma iluminação clean, né, moderna, e que compõe com a arquitetura, né, o paisagismo. E também a gente pode utilizar, né, perfis lineares para fachadas, né? Isso também a gente tem visto muito aí, principalmente em grandes centros, assim, esse tipo de iluminação. Recentemente eu também participei da entrega desse projeto, né, que é o Mirato. Realmente é um projeto incrível, que meio que se tornou um marco, assim, da cidade por ser a primeira fachada iluminada dessa forma. Então, praticamente 30 metros lineares de perfil em cada fachada, né? Tanto na frontal como na fachada dos fundos. E como ele está num terreno bastante alto, ele é possível de ser visto de diversos ângulos da cidade. Então, realmente ficou uma iluminação bastante presente no projeto, né? O projeto de edificação é do Linea Studios e a gente, desde o início, trabalhou essa iluminação, né? A diversas mãos aí para chegar na melhor solução, porque realmente tinha que ser algo, né, que funcionasse, né? E a gente, desde o início do projeto, da conceituação do projeto, inclusive para as imagens do render, essa iluminação já estava presente. Na parte do projeto arquitetônico, estrutural, já foi deixado toda a infra necessária para isso, né? Então, aqui, se vocês olharem nessas fotos, aqui dá para ver, então, esse rasgo,
percorre todos os pavimentos tipo, e lá em cima na cobertura também tem um efeito, tipo, fazendo um coroamento, né, da cobertura. Mas aqui dá para ver, então, como foi, né, algumas etapas dessa instalação, que foi feito primeiro um nicho, que já foi deixado na obra, a utilização do perfil, depois o fechamento, né, acrílico com, né, um fornecedor que era acostumado a fazer isso, né, a gente teve a consultoria do Guinter Parchal, que é um LED designer de São Paulo incrível, para a gente chegar aos fornecedores que fazem obras com ele em São Paulo, para a gente chegar na melhor solução aí de execução, né? Porque não basta a gente só criar e não pensar como é que vai executar depois, né? Então, foi bem legal. Esse é um projeto que eu vou discutir na sexta-feira, na live com a arquiteta Gabriela, porque ela foi quem esteve presente ao longo de toda a execução, então a gente vai relembrar aí alguns momentos desse projeto que teve como identidade a iluminação linear, né? Não só na fachada, mas no interior tem muitas aplicações de perfis lineares e tal, então a gente vai conversar sobre isso, vai ser bem legal. E aí também, né, quais são as dimensões dos perfis lineares? Isso que é muito bacana, que a gente poder desenhar, né, com a luz, né, desenhar com essas linhas de luz, é possível porque as dimensões, geralmente, desses perfis são customizáveis, né? Então a gente pode fazer lá a forma de um quadrado, ou pode fazer só uma linha comprida, a gente pode realmente desenhar com a luz e aí fazer a encomenda desse perfil exatamente como a gente quer para o nosso projeto, né? Então o comprimento, ele é geralmente variável, eu falo geralmente porque tem alguns fornecedores que têm medidas padrão, mas a grande maioria hoje já está fazendo sob medida, né? Então, geralmente, entre 2,5 metros e 3 metros tem uma emenda, né? Porque não vai vir inteiro de fábrica esse perfil. Mas aí é bem fácil de executar na obra, né? Essa emenda é praticamente imperceptível, né? Ainda mais quando tu acende a luz ali, tu não enxerga nada mesmo, né? Claro que tem que ter uma execução bem feita, né? E a largura dele varia, assim, de 1 centímetro a uns 10, 12 centímetros, também dependendo do fornecedor, né? A Iluminar é uma marca que tem uma linha que se chama Friso, que foi utilizada nesse projeto aqui, né? Esse projeto é a Casa Estil, do arquiteto Lorenzo Cunegato, e nós utilizamos também muitos perfis na iluminação, isso foi uma marca registrada do projeto, né? E aqui no hall de entrada tem essa aplicação desse perfil friso da Iluminar, que ele tem 1 centímetro, ele é uma linha realmente de luz. As dimensões de quebra, digamos assim, é de 50 e 50 centímetros, não tem tanta flexibilidade, porque alguns assim tu consegue no milímetro, né? Mas por isso que é importante verificar o produto para utilizar e as características daquele produto, né? Nem todos são totalmente customizáveis, mas a grande maioria permite aí um comprimento bastante variável. E as larguras, isso, né? Podendo ter de 1 centímetro, 3, 6, 10, né? Então, a escolha aí vai depender da tua intenção de projeto e das tuas necessidades lumínicas também, né? E os efeitos de luz que a gente consegue com os perfis lineares, eles não são só luz homogênea, né? Muitas vezes a gente pensa que perfil linear é aquele perfil que tem um acrílicozinho na frente, tem um LED dentro e vai dar aquela luz bastante homogênea, né? Difusa, que preenche o espaço. Mas existem vários sistemas hoje em dia que são sistemas mistos, que a gente consegue ter no próprio perfil alguns componentes de luz direta, né? Essa daqui é uma luminária da Iluminar também, e que também é super customizável, bem legal. Tu pode usar o perfil do tamanho que tu quiser, tu pode dizer quantos componentes de luz focada tu quer ter. Então tu consegue prever, né, no projeto a criação de focos de luz, não ter só aquela iluminação geral. E daí, para isso, é legal também a gente pensar em deixar mais de um circuito, por exemplo, para a mesma luminária, né? Que aí tu pode ter a opção de ligar só a luz difusa, né? Só essa luz mais geral, que vai dar com a presença dessa fita de LED do difusor, e também um circuito para essa iluminação mais focada, que daí seria por exemplo, um par 20 LED ou uma GU10 LED. Então, existem vários componentes, né,
já pré-definidos, digamos assim, no catálogo, que tu vai escolher quais componentes que tu quer utilizar e vai compor esse perfil, né? Inclusive a distância entre os componentes, tu consegue prever quantos componentes tu vai utilizar. Então, é bem legal mesmo, porque te dá muita possibilidade de criar no projeto uma luminária conforme a necessidade do espaço. E aqui, fazendo um resumão de tudo que a gente falou até agora, eu tentei juntar, né, em 8 passos, como é que a gente pode fazer, desde o projeto à execução, né, de uma iluminação utilizando esses perfis lineares, né? Então, porque isso é algo que muitas vezes me questionam, porque o pessoal fica com muita dúvida na hora de utilizar o perfil, né? O perfil é super bacana, né? Dá esse efeito todo de luz, mas as pessoas têm muita dúvida aí na hora de especificar, de detalhar, de ir para a parte de execução, né? Então, eu tentei juntar em 8 passos que eu acho que são bastante essenciais aí para ter um resultado ótimo aí no projeto de iluminação linear de vocês, né? Então, em primeiro lugar, seria a conceituação do projeto, né? Aí é a imaginação solta, né, de vocês como arquitetos, como designers, de propor o desenho, né, com as linhas de luz que vocês vão querer, né? Então, claro, observando a função do espaço, né, se quer que isso seja a iluminação principal do espaço, é possível, né? Muitas vezes me perguntam, tá, mas ilumina bem? Ilumina, né? Dependendo do modelo que a gente escolher, né? Do fluxo luminoso do LED que tem dentro, a gente consegue uma iluminação bastante intensa. Tu pode resolver uma sala inteira só com a utilização de perfis, né? Então, no início, a gente tem essa etapa de conceituação, e depois que fez a etapa de conceituação, a gente vai para a etapa de especificação, que é ver quais são os produtos que vão me dar aqueles resultados que eu estou querendo, né? E aí essa especificação, ela vai corresponder às necessidades lumínicas, né, do espaço. Então, daí tu vai ver qual é o fluxo luminoso da luminária, qual é a temperatura de cor que tu quer, porque esses perfis podem vir desde com uma luz mais amarelada, mais quente, até uma luz mais branca e mais fria, né? O índice de reprodução de cores. Então, tu vai analisar todas as descrições da luminária para ela corresponder às suas necessidades lumínicas. E depois as necessidades mais estéticas, que daí teria a ver com a questão da largura, da cor do perfil, se o perfil tiver borda, porque ele pode não ter borda, daí vai ser só o acrílico praticamente. Tem alguns perfis que tem a bordinha branca ou a bordinha preta, né? Então, cinza também tem. Então, tudo isso vai depender qual é, né, a tua ideia do projeto e para escolher qual é o melhor produto, então, para corresponder. E depois que tem, então, o conceito do projeto, né, ele desenhadinho ali já, a especificação do produto, a gente vai para a etapa de infraestrutura, né, de pensar o que a gente precisa deixar na obra para poder utilizar aquele perfil, né? Se for um perfil misto, deixar mais de um circuito de preferência, né? Se não, deixa só um, pensar de deixar a opção da gente ter onde é que a gente vai ter os interruptores desses perfis e onde é que a gente vai ter o lugar para esconder a fonte ou o driver, né? Isso daí é bastante importante, porque a maioria dessas luminárias são 12 ou 24 volts. Então, nessa infraestrutura aí, a gente tem que prever onde é que a gente vai esconder esses equipamentinhos, né? Se tiver forro, geralmente tu vai esconder em cima do forro, mas se for uma luminária de sobrepor ou tá chumbada na parede, tem que pensar onde é que vai deixar esse equipamentinho, né? Lembrando que ele pode ficar a uns 5 metros, mais ou menos, de distância da luminária, não precisa ficar colado nela, né? Mas tudo isso tem que ver junto ao fornecedor, porque vai depender do fornecedor essa distância que a gente vai poder deixar da fonte em relação ao LED, né? Esses 5 metros é uma medida meio padrão, assim, que a maioria consegue. Mas existem soluções que a gente consegue deixar ainda mais afastados. Só tem que cuidar isso, porque se deixar numa distância a mais do que o recomendado pelo fornecedor, a gente pode ter alguma perda lumínica e tal. Depois, então, que a gente pensou na infraestrutura que a gente tem que deixar para essas luminárias, né, em relação à fiação,
local para esconder o driver, a fonte, a gente tem que pensar na compatibilização desse projeto de iluminação linear com as demais disciplinas da arquitetura, né? Aí a gente pensa no projeto de gesso, né? Pegar e mandar lá a nossa planta do lumínico para a equipe do gesso para explicar, ó, pessoal, aqui vai ter um perfil de 5 metros no meio da sala, então vamos pensar de não ter nenhum perfil, né, do gesso, da estrutura do gesso passando por ali. Inclusive, às vezes eles podem achar recomendável ter algum outro reforço, se o perfil for muito longo, para a gente, né, cuidar essa questão de ter um gesso bem alinhado, né, não ter aquelas barriguinhas assim que às vezes tu, conforme pega a luz tu consegue enxergar que ele não está bem nivelado, assim. Então isso é importante a gente cuidar, ainda mais quando o perfil for muito extenso, né. Então, essa compatibilização com o projeto do gesso é essencial, e também com o projeto, por exemplo, de ar-condicionado. Daqui a pouco tu tem um split no meio da sala e tu não estava prevendo, né, e estava imaginando que o perfil ia poder passar reto por ali. Então, é importante ver essa compatibilização, e com o próprio estrutural também, né, e o hidro, que vai que tu tem alguma tubulação ou alguma viga, alguma coisa passando por onde tu está prevendo embutir algum perfil, né? Claro que hoje esses perfis, eles têm uma altura mínima, assim, são realmente muito baixinhos, e acaba que é muito difícil de pegar numa viga, né? Porque tu não vai fazer um forro de gesso colado na estrutura, né? Tu vai geralmente deixar um espaçamento que vai ser o espaçamento que vai caber o perfil embutido, né? E também, se for na marcenaria, fazer as esperas, né, de nicho na alvenaria, né, fazer as cavazinhas certinhas, porque é muito ruim na hora que tu fez, né, toda a ideia do projeto, já fez render, já fez tudo, e depois que o projeto está executado, já estão as prateleiras, já estão os móveis, tudo verificou que não ficou aquela cava e tem que acabar colocando a luminária sobreposta a prateleira, ou enfim, o que for. E aí tu perde aquele efeito de luz embutida, né? De luz que tu praticamente não enxerga a fonte dela, só o efeito. Então é legal da gente ter esse cuidado na hora que tiver, né, na nossa etapa 4 aí, de compatibilização do projeto. E depois a gente vai para a parte de execução, né? E sendo que a primeira parte de execução, eu acho que é uma das mais importantes, que é a marcação da luminária na obra, né? Porque essa marcação é onde a gente vai ver se realmente a nossa compatibilização deu certo, né? Então aqui, se vocês olharem, eu coloquei algumas fotos de um projeto que foi executado há pouco, também do edifício Mirato, né? Aqui é a sala de academia, o Render, né? Que é o projeto do Mini Studio. E aí aqui a gente tem a luminária, que quando chegou na obra, a gente colocou ela no chão, né, para entender bem o posicionamento dela, porque como era 2 linhas de perfil subindo pela parede, dobrando de novo e descendo na parede, essas medidas tinham que se encaixar, né, tinha que dar tudo certo. E ainda não podia pegar em nenhum perfil do gesso, né? Então a gente colocou elas no piso primeiramente e depois, né, fez essa alocação delas no forro, né? Avaliou se não tinha nenhum perfil. Graças a Deus não tinha, né? Porque esse projeto a gente teve muito cuidado na execução junto à equipe do gesso, porque a gente sabia que tinha todos esses detalhes aí para dar bem certinho na ideia do projeto. E deu certo, né? Então a gente fez essa marcação, fez o corte, depois do corte deu uma mão já no forro, né, de pintura, para dar um acabamento. Na hora que tu faz a marcação, vai acabar riscando o gesso, pode dar alguma lascadinha, alguma coisa, então é importante já dar esse acabamentinho de massa, se tiver que dar massa, pintura, para depois fazer então a instalação, que seria a nossa etapa 6 aí do nosso passo a passo aí do projeto de execução de perfis lineares, né, que seria então a instalação da luminária propriamente dita, né. Aí a gente passa para os acabamentos finais, porque às vezes quando instalou a luminária ela pode ter estragado um pouquinho do gesso, sujado, enfim, então a gente tem que dar aquele acabamento final, né, limpar a luminária, limpar o difusor, né, isso é um cuidado que tem que ter, ainda mais quando tu está em obra ainda, a edificação, enfim, o espaço onde está sendo instalada essas luminárias.
No momento em que usa gesso, em que tem lixa a pintura, né, levanta muito pó e às vezes esse pó fica grudado no acrílico da luminária. E isso depois a gente acaba percebendo no momento de acender as luzes, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter. E depois, etapa 8, eu chamei de ajuste fino, porque principalmente quando tu usa um perfil misto, né, que não é só essa luz difusa, como é o caso que a gente está usando nesse projeto, se ele tivesse alguns componentes de luz direta, a gente tem que voltar na obra, né, para direcionar esses focos para os elementos que a gente quer, para corresponder ao que a gente estava pensando na nossa etapa do projeto, né? Então, o ajuste fino, ele é muito, muito importante aí, né? Então, pessoal, essas seriam as etapas aí que nós elencamos aí como as principais para a gente fazer essa execução do nosso projeto de iluminação linear de uma forma bastante plausível e com menos estresse e retrabalhos que podem acontecer, que é comum de acontecer, né, nesse tipo de obra, né? E aí nós chegamos ao fim, né, dessa nossa apresentação de hoje. Tem algumas perguntas que eu já tentei responder ao longo da nossa conversa hoje. Tá, nós temos uma pergunta aqui que é se os perfis têm capacidade de iluminar as diversas funções dos ambientes. Sim, tá? Isso a gente tem, nem eu falei antes, a gente consegue, por exemplo, fazer iluminação de um escritório só com perfil linear, né? Tudo vai depender do fluxo luminoso da peça, que a gente vai ter que analisar lá nas especificações do produto que a gente está escolhendo. E sim, aí a gente pode, né, utilizar em cozinha, a gente pode usar em sala de estar, a gente pode usar no quarto, no closet, em espaços comerciais, né, não só no residencial, no comercial, no corporativo. Então, é super versátil mesmo nesse sentido, né? Tudo vai depender da atmosfera, do clima aí que vocês querem dar para o projeto de iluminação. Depois aqui foi uma pergunta sobre quando não é utilizado o perfil linear, se for utilizado um rasgo no gesso, se ele sai muito caro, né? Ele não é caro porque ele... Imagina que para a gente embutir a luminária, um perfil linear, a gente iria ter feito todo o forro de gesso, né? No momento da gente fazer um rasgo, uma sanca, alguma coisa assim, a gente vai ter um custo a mais pela criação desses espelhos, desses detalhes no gesso, mas não é nada exorbitante, né? Eu acho que entre um detalhe no gesso e uma luminária linear, o detalhe no gesso vai dar um pouquinho menos, vai depender muito do produto de iluminação que vocês utilizarem dentro desse rasgo, né? Que daí pode ser tubular de LED, fita LED, né? Então vai depender muito da fonte de luz. E também dentro dessa questão do rasgo, se for utilizada a lâmpada tubular, ela consegue ser utilizada transpassada? Sim, né? Isso é fundamental a gente usar ela transpassada para não ter aqueles efeitos de sombra, né, na iluminação, no rasgo, né? Então, quando utilizar a tubular LED, é importante que as tubulares elas se sobrepassem, assim, e sobreponham um pouquinho, né, para não criar zonas de sombra aqui. É a mesma coisa quando a gente utilizava fluorescente tubular, né? Eu ainda prefiro utilizar a fita de LED nessas aplicações, né? Eu acho que dá um resultado melhor. Também aqui outra pergunta. Tá, se depois é muito complicado fazer a troca de lâmpadas no rasgo. Não, é bem tranquilo, e ainda mais se tu vai estar utilizando uma lâmpada LED, né? Possivelmente vai demorar para tu ter que fazer essa troca, mas se tiver, é bem tranquilo, né? Esse rasgo, lembrando que ele pode ser um rasgo aberto, né, como se fosse uma sanca mesmo, ou ainda pode ser um rasgo fechado por uma tela tensionada, né? A gente pode fazer uso de telas, por exemplo, o Tensorflex, que é uma marca de tela tensionada, que aí tu vai desenhar esse rasgo, né? E aí vai pedir para o fornecedor a tela exatamente na medida desse rasgo. Então, é uma outra forma da gente criar uma iluminação linear, mas utilizando a tela tensionada. É bem possível. E aí a nossa última pergunta aqui é se a gente pode utilizar
os perfis tanto para luz decorativa como para iluminar o ambiente. Sim, né? Isso foi mais ou menos parecido com a outra pergunta, né? É isso, tudo vai depender, né, do fluxo luminoso que a gente vai estar tendo com essa iluminação, né? Se a gente escolher um perfil, né, que vai com uma fita de LED ou uma placa de LED dentro, que tem um fluxo luminoso representativo, considerável, né, a gente vai ter um resultado lumínico bom, né? Agora, se for um mais fraquinho, digamos assim, aí vai ser para um detalhe mais. Então, tudo isso vai depender da nossa necessidade do projeto para a gente fazer a especificação correta.